Segundo Crônicas. Divrei Hayamim Bet. Capítulo 35. Josias realizou uma Páscoa para Yahweh em Yal-Shalaim, e o sacrifício pascual foi abatido no dia 14 do primeiro mês. Ele colocou os sacerdotes para cumprir os seus deveres e os encorajou a realizar o seu serviço na casa de Yahweh. Então disse aos levitas, os instrutores de todo Israel, os que eram puros para Yahweh: Ponham a arca sagrada na casa construída por Salmó, filho de Davi, rei de Israel. Vocês não devem mais carregá-la sobre os ombros. Agora, sirvam a Yahweh, seu Criador, e ao povo dele, Israel, e preparem-se para o serviço, de acordo com as suas casas paternas e as suas turmas, conforme o que foi escrito por Davi, rei de Israel, e por Salmó, seu filho. Tomem a sua posição no lugar puro agrupados de acordo com as casas paternas do povo, os seus irmãos. Para cada uma delas deve haver um grupo da casa paterna dos levitas. Abatam o sacrifício pascual, purifiquem-se e façam os preparativos para os seus irmãos, a fim de cumprir a palavra de Yahweh dada por meio de Moshe, conhecido por Moisés. Josias contribuiu para todo o povo que estava presente um total de 30.000 cordeiros e cabritos do rebanho como sacrifícios pascuais, além de 3.000 bois. Tudo isso foi tirado dos próprios bens do rei. Seus príncipes também fizeram uma contribuição como oferta voluntária para o povo, os sacerdotes e os levitas. Ilquias, Zacariel e Jeiel, os líderes da casa do verdadeiro Criador, deram aos sacerdotes 2.600 sacrifícios pascuais e 300 bois. Conanias e seus irmãos Semaías e Netanel, bem como Asabias, Jeiel e Josabade, os chefes dos levitas, contribuíram para os levitas com 5.000 sacrifícios pascuais e 500 bois. O serviço foi preparado, e os sacerdotes tomaram a sua posição, e os levitas também, segundo as suas turmas, como o rei tinha ordenado. Eles abateram os sacrifícios pascuais, e os sacerdotes aspergiram o sangue que receberam dos levitas, enquanto estes tiravam a pele dos animais. A seguir, prepararam as ofertas queimadas para distribuí-las ao povo, que estava agrupado de acordo com as casas paternas, para que as ofertas pudessem ser apresentadas a Yahweh conforme está escrito no livro de Moshe, conhecido por Moisés, e fizeram o mesmo com os bois. Eles cozinharam a oferta pascual sobre o fogo, segundo o costume, e cozinharam as ofertas sagradas em tachos, em caldeirões e em panelas, depois as levaram depressa ao povo. Então os levitas prepararam a refeição pascual para si mesmos e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, os descendentes de Arão, ficaram oferecendo sacrifícios queimados e a gordura até o anoitecer. Assim, os levitas prepararam a refeição pascual para si mesmos e para os sacerdotes, os descendentes de Arão. Os cantores, os filhos de Asaf, estavam nas suas posições conforme as ordens de Davi, de Asaf, de Emã e de Gedutum, vidente do rei, e os porteiros estavam nos diversos portões. Não havia necessidade de deixarem o seu serviço, porque os seus irmãos, os levitas, tinham preparado a refeição pascual para eles. Assim, naquele dia, tudo foi preparado para a adoração de Yahweh, a fim de celebrar a Páscoa e fazer as ofertas queimadas no altar de Yahweh, segundo a ordem do rei Josias. Os israelitas que estavam presentes realizaram a Páscoa naquela ocasião, e a festividade dos pães sem fermento por 7 dias. Desde os dias do profeta Shamuel, conhecido por Samuel, nunca se tinha realizado uma Páscoa igual a essa em Israel, e nenhum outro rei de Israel realizou uma Páscoa igual à realizada por Josias, junto com os sacerdotes, os levitas, todos os de Alda e de Israel que estavam presentes, e os habitantes de Yal-Shalaim. Essa Páscoa foi realizada no 18º ano do reinado de Josias. Depois de tudo isso, quando Josias tinha restaurado o templo, Neco, rei do Egito, foi lutar em Carquemis, junto ao Eufrates. Então Josias saiu para lutar contra ele. Por isso, ele lhe enviou mensageiros para dizer: O que você tem a ver com isso, rei de Alda? Não estou vindo lutar contra você hoje, mas a minha luta é contra outro reino. O Criador diz que eu devo me apressar. Para o seu próprio bem, pare de se opor ao Criador, que está comigo, senão ele lhe causará ruína. Mas Josias não desistiu de enfrentá-lo e disfarçou-se para lutar contra ele. Não quis escutar as palavras de Neco, que vinham da boca do Criador. Assim, foi lutar na planície de Megido. Então os arqueiros atingiram o rei Josias, e o rei disse aos seus servos: Tirem-me daqui, pois fui gravemente ferido. Portanto, seus servos tiraram-no do carro de guerra e o colocaram no seu segundo carro, e o levaram a Yal-Shalaim. Assim, ele morreu e foi enterrado no túmulo dos seus antepassados, e todo Ialda e Yal-Shalaim choraram por Josias. E Irmial cantou um cântico fúnebre por Josias,
E todos os cantores e cantoras cantam sobre Josias nas suas lamentações até hoje. Cantá-las tornou-se um costume em Israel, e elas estão escritas entre as lamentações. Os outros acontecimentos da história de Josias, os seus atos de amor leal, em obediência ao que está escrito na lei de Ial, e o que ele fez, do começo ao fim, estão escritos no livro dos reis de Israel e de Alda. Segundo Crônicas. Divrei Hayamim Bet. Capítulo 36. Então o povo da terra tomou Jeoacás, filho de Josias, e o fez rei em El-Shalaim no lugar do seu pai. Jeoacás tinha 23 anos de idade quando se tornou rei, e reinou por 3 meses em El-Shalaim. Mas o rei do Egito depôs em El-Shalaim e obrigou o país a pagar um tributo de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Além disso, o rei do Egito fez Eliaquim, irmão de Jeoacás, rei sobre Alda e sobre El-Shalaim, e mudou o nome dele para Jeoiaquim. Mas Neco pegou o irmão dele, Jeoacás, e o levou para o Egito. Jeoiaquim tinha 25 anos de idade quando se tornou rei, e reinou por 11 anos em El-Shalaim. Ele fazia o que era mal aos olhos de Ial, seu criador. Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra ele para prendê-lo com 2 correntes de cobre, a fim de levá-lo para a Babilônia. E Nabucodonosor levou alguns dos utensílios da casa de Ial para a Babilônia e os pôs no seu palácio em Babilônia. Os outros acontecimentos da história de Jeoiaquim, as coisas detestáveis que ele fez e todas as coisas más a respeito dele, estão escritos no livro dos reis de Israel e de Alda. E Joaquim, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. Joaquim tinha 18 anos de idade quando se tornou rei, e reinou por 3 meses e 10 dias em El-Shalaim, e ele fazia o que era mal aos olhos de Ial. No início do ano, o rei Nabucodonosor mandou trazê-lo à Babilônia, junto com objetos valiosos da casa de Ial. E fez Zedequias, seu tio paterno, rei sobre Alda e El-Shalaim. Zedequias tinha 21 anos de idade quando se tornou rei, e reinou por 11 anos em El-Shalaim. Ele fazia o que era mal aos olhos de Ial, seu criador. Não se humilhou diante do profeta Irmial, que falou por ordem de Ial. Além disso, ele se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha feito jurar pelo Criador, e continuou obstinado, endureceu seu coração e não quis voltar para Ial, o Criador de Israel. Todos os chefes dos sacerdotes e também o povo eram extremamente infiéis, praticando todas as coisas detestáveis feitas pelas nações, e profanaram a casa de Ial, que ele havia purificado em El-Shalaim. Ial, o Criador dos seus antepassados, avisava-os por meio dos seus mensageiros. Ele os avisava vez após vez, porque tinha compaixão do seu povo e do seu lugar de morada. Mas eles caçoavam dos mensageiros do verdadeiro Criador, desprezavam as suas palavras e zombavam dos seus profetas, até que o furor de Ial veio contra o seu povo e não havia mais remédio. Portanto, ele fez vir contra eles o rei dos caldeus, que matou os seus jovens à espada no santuário. Ele não teve compaixão nem dos rapazes nem das moças, nem dos idosos nem dos doentes. O Criador entregou tudo nas mãos dele. Todos os utensílios da casa do verdadeiro Criador, grandes e pequenos, bem como os tesouros da casa de Ial e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo ele levou para a Babilônia. Ele queimou a casa do verdadeiro Criador, demoliu a muralha de El-Shalaim, queimou com fogo todas as suas torres fortificadas e destruiu tudo que era de valor. Ele levou cativos para a Babilônia os que escaparam da espada, e eles se tornaram servos dele e dos seus filhos até que o reino da Pérsia começou a dominar. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Ial falada por Irmial, até que a terra tivesse saudado os seus Shabats. Durante todo o tempo em que ficou desolada, ela guardou o Shaba, até cumprir 70 anos. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra de Ial falada por Irmial, Ial despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele fizesse em todo o seu reino uma proclamação, que ele também registrou por escrito. Dizia o seguinte: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: Ial, o Criador dos céus, deu-me todos os reinos da terra, e ele me designou para lhe construir uma casa em El-Shalaim, que fica em Alda. Quem entre vocês pertence ao povo dele? Que Ial, seu Criador, esteja com ele. Portanto, que ele suba para lá.